queria comentar com vocês sobre esses tópicos nessa reunião de hoje. Tem muita coisa nos tópicos, mas dá para passar bem rápido. Então, acho que a gente consegue encerrar relativamente cedo. Começando falando sobre o relatório de 2021. Devo finalizar ainda essa semana, e aí, assim como o professor Marcos já fazia, que eu acho que é uma coisa muito boa que ele deixou, né? Que a gente compartilhar com os colegas o relatório do ano. Então, a gente deve terminar o relatório, e aí eu mando para todos os colegas, vocês vão receber, aí eu não preciso ficar aqui apontando todas as coisas. Nós tivemos muita coisa boa nesse ano, muitas lutas, mas muita coisa boa. Nós tivemos muitos prêmios, alunos participando de coisas bastante relevantes, professores que participaram de coisas bem legais, nos 3 cursos, no PPGL, nos 3 de graduação, no PPGL, no Lato Sensu. Então, acho que vale a pena a gente ter isso guardado, documentado. A gente deve terminar isso essa semana. Vocês vão receber o relatório aí de 2021, tá bom? Eu queria compartilhar com os colegas algo que nós recebemos da nossa gerência de marketing e da Direx, né, da diretoria executiva. Eu vou passar só algumas informações, mas depois eu posso compartilhar até o arquivo completo. É bem extenso, mas é um documento que traz um raio-x da graduação, e aí, claro, o documento fala da universidade como um todo. Eu fiz aqui alguns recortes especificamente aqui dos nossos cursos, porque eu queria destacar algumas coisas desse raio-x. E eu queria trazer esses números, primeiro, pelo óbvio respeito a todos, né? É direito, né? Nós temos uma informação como essa, é importante que vocês tenham acesso a essas informações. Mas não é no sentido de traçar um cenário pessimista, nem nada disso. É só para a gente entender onde a gente está pisando, para a gente entender o que está acontecendo, e eu acho que esses dados são bastante relevantes para isso, para nós podermos ter um olhar correto da situação. E a partir desse olhar correto, nós podermos propor respostas que sejam adequadas. Então, eu fiz alguns recortes aqui. Esse aqui é um gráfico que mostra o número de alunos na graduação no Mackenzie como um todo. Tá? Isso aqui é o Mackenzie graduação como um todo. Aqui no canto esquerdo do gráfico, a primeira data com as informações é do primeiro semestre de 2009. Nós tínhamos na universidade 30.515 alunos matriculados. E se a gente caminha aqui para 2021/2, esses aqui são dados de setembro, não muda muito de setembro para agora, a evasão é muito baixa nesse período. A gente tem ali 21.200, arredondando, né? 21.200 alunos. É algo que nós todos já sabíamos, né? Isso já estava claro para todo mundo, mas agora nós temos um dado que nos mostra isso muito claramente, aqui do Mackenzie, tá? Isso aqui é o dado do Mackenzie como um todo. Essa ondinha que o gráfico faz é aquela entrada verão-inverno, né? A entrada de começo de ano é sempre maior do que a entrada de meio de ano, então dá essa ondulação no gráfico. Mas dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu, tá? Aqui é o do CCL. Esse é o do CCL, mesma coisa. Eu pego ali desde 2009 até 2021 o gráfico de evolução do número de matrículas do CCL. Nós tínhamos lá, em 2009, na unidade, 4.271 alunos. Estamos agora em 2021/2 com 2.223 alunos. É quase 50% de redução. Não é, claro, o cenário que nós sonhávamos, que nós gostaríamos. Tem uma série de fatores aqui que explicam esse gráfico. O número em si pode ser torturado para dizer o que quiser, né? Mas a gente tem muitas variáveis aqui para a gente entender esse gráfico. E isso é objeto de discussão no grupo aqui com os coordenadores, claro, com a alta gestão também. Mas a gente já está discutindo em cima disso há bastante tempo. São muitos fatores que interferem para que isso aqui aconteça, tá bom? Para a gente, o que fica muito, salta muito aqui aos nossos olhos, é a partir de 2017, né? O CCL conseguiu
se manter ali numa faixa mais ou menos estável de 2009 até 2017, e de 2017 para cá, esse número caiu bastante. Então, tem muita coisa aí para a gente analisar. Eu vou trazer um recorte apenas de cada um dos 3 cursos da graduação, só para mais ou menos a gente ter algumas informações que são importantes. Aqui no curso de jornalismo, eu trago o mesmo gráfico, que é o também de evolução do número de matrículas, porque eu acho que esse é o mais representativo para o curso de jornalismo. Para o curso de jornalismo, esse aqui é o gráfico mais impactante, que é justamente o número de alunos. Sai de 1.000 alunos lá em 2009 e vem para 420 alunos em 2021. Nós temos ali uma redução de quase 60%. Isso não é um fenômeno exclusivo do Mackenzie. Nesse documento, nós temos um outro gráfico que é bastante interessante, que mostra, nesse mesmo período, quais universidades ganharam alunos e quais universidades perderam alunos. O pessoal de publicidade está mais acostumado com esse tipo de gráfico, né? Eu não estou muito acostumado. Aí eles chamam de gráfico de winners e losers, né? Então, o gráfico de quem ganhou, aí mostram de um lado, e quem perdeu. Claro que no caso de jornalismo, a maioria perdeu, os que ganharam são muito dessas universidades que trabalham com volume e não é muito a nossa proposta, né? Então, é bom a gente prestar atenção. Aqui, um destaque do curso de letras. Havia o Letras Vespertino, né, um tempo atrás, então ele se encerrou até aquele número ali de 328, é um salto para quando os alunos do Vespertino foram para o Matutino. Então, ele tem um salto ali em 2012, é isso, né? 2012, primeiro semestre. Mas percebam que letras está mais ou menos numa mesma faixa, né? Parece que há uma redução, né? Tem uma redução sim, sai de 347 para 213, mas é um gráfico que se manteve menos alterado, menos íngreme, né? Ele vem um pouco mais coerente ali, né? Então, aponta para a gente que talvez letras tenha encontrado um número ideal ou próximo de um ideal no sentido de oportunidade de mercado, do quanto que consegue ocupar aí desse mercado. Publicidade e propaganda. Também número de matrículas. Aqui é só do vespertino, tá? Eles dividiram aqui. Eles têm o vespertino e tem o noturno. No vespertino a gente tem ali, em 2009, aproximadamente 1.350 alunos. E aqui em 2021, 625. Também é uma queda significativa, embora desde 2017 parece que o vespertino estabilizou-se ali, né? Também encontrou uma faixa que talvez funcione bem para o curso de publicidade, a faixa ali de 600 e alguma coisa, na centena dos 600, parece estar funcionando. No noturno, nós temos um gráfico diferente. No noturno, ele teve uma ascensão muito grande ali a partir de 2012, né? 2013 aproximadamente. Ele sobe, vai lá para 1.870 no seu ápice e cai aqui para 900 nesse 2021. Também é um fenômeno para a gente analisar com bastante cautela, né? O que se passa ali de 2017 para 2021, o cenário Brasil, não preciso explicar, né? De 2017 para cá, mas há muito que a gente pensar sobre esse número. Aqui mostrando um outro dado que é relevante, aqui na publicidade e propaganda, é um gráfico de market share, né, de participação de mercado. Esse gráfico aqui embaixo, ó, ele mostra que nós somos 12% das matrículas no... Aqui é São Paulo, né, se eu não me engano é estado de São Paulo ou cidade. É municidade de São Paulo, né, do município de São Paulo. Então nós temos 12% dos matriculados na cidade de São Paulo são nossos. O que é um número bastante relevante, muito relevante, é um número muito agressivo, principalmente se a gente pensar que desses ali que estão, a Anhembi Morumbi e o NIP trabalham com vários campi, né? Então eles têm várias unidades que somadas chegam a esse número. Ali a Anhembi Morumbi tem 18,3%, mas nessa perspectiva de muitos campi. A ESPM é que vai trabalhar com um campo só, então ela que está mais próximo da gente nesse... Mas tem uma tradição também, enfim. Mas é para a gente entender quem são os agentes aí desse mercado
super complexo. Mas por que eu quis trazer só alguns fragmentos desses dados? Depois eu vou compartilhar com os colegas o documento inteiro, que eu acho que é importante vocês terem acesso. Os NDEs já estão trabalhando em cima desse documento, os NDEs já estão discutindo, mas depois eu vou... A gente precisa fazer uma avaliação correta para dar uma resposta correta do que nós temos que pensar para o CCL especificamente. E o professor Marcos já havia iniciado esse processo. A gente não consegue dar uma resposta satisfatória a um cenário como esse sem um planejamento. Não é o fazer por fazer, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos, pelo contrário, nós seremos levados por um cenário adverso. Para nós podermos enfrentar isso, nós precisamos ter um planejamento estratégico. E aí, a gestão do professor Marco Túlio vem batendo muito nessa tecla do planejamento estratégico. Eles já vêm trabalhando isso desde que eles assumiram lá em 2020. Claro que na gestão anterior também havia, evidentemente. Mas o professor Marco Túlio entrou com muita ênfase nisso. Penso eu que entendeu isso aqui, né? Entendeu que o cenário exige um planejamento. E eles têm trabalhado muito fortemente nisso. Já haviam iniciado um processo de planejamento estratégico institucional a partir das pró-reitorias, do João Calvino, né? E a partir desse ano isso veio para as unidades acadêmicas, até por isso que o professor Marcos não conseguiu fazer nesse modelo antes, porque eles primeiro fizeram um teste, né? Um projeto piloto do planejamento estratégico lá na reitoria, pró-reitoria, etc. E agora eles abriram para as unidades, coincidiu inclusive de ser o momento da transição do professor Marcos subindo para a chefia de gabinete e eu vindo aqui para a direção. Então, eu queria compartilhar com os colegas um pouco do que nós já desenhamos do planejamento estratégico, também porque é importante que todos saibam o planejamento, mas também para ouvi-los. Claro que não agora, porque seria muito tumultuado, não chegaríamos a nenhum resultado muito relevante, mas que vocês pensassem sobre esse planejamento estratégico e trouxessem a mim, aos coordenadores, enfim, sugestões também, o que vocês pensam que pode ser melhorado, o que pode ser alterado, para a gente tentar construir um planejamento que seja bastante forte para o CCL. A pergunta central que a gente faz é o que nós queremos, né? O que nós queremos para o CCL? Essa é a pergunta fundamental, nós temos que saber responder isso. Ou pelo menos nós temos que tentar achar uma resposta para isso. O que nós queremos para o CCL? Porque, como eu disse, o número pode ser torturado, né? Dependendo do que você quer, você pode dizer que aqueles números que eu acabei de mostrar são maravilhosos. Se eu estou querendo criar aqui fazer do CCL um centro de cursos pequenininhos, ok, aquilo ali pode ser excelente, é uma ótima notícia. Se eu quero o contrário, pode ser uma péssima notícia. Então depende do que nós queremos. Eu acho que essa é a pergunta fundamental. O que nós queremos para o CCL? Claro que essa resposta eu não vou dar ela pronta, eu não tenho como dar uma resposta pronta para vocês. Evidentemente que nós estamos buscando uma resposta que seja adequada para isso, o que nós queremos para o CCL. Quando o professor Marco Túlio iniciou a sua gestão e trouxe alguns direcionamentos para as unidades, uma das coisas que foi colocada ali, e aí especificamente para o CCL, é que nós queremos ser cursos extremamente relevantes. Em palavras mais diretas, nós queremos ser os melhores, estar entre os melhores. Nós queremos ser, talvez, o melhor curso de publicidade e propaganda desse país, o melhor curso de jornalismo desse país, o melhor curso de letras desse país, e ter um programa de pós-graduação em letras do nível que ele é. Daí para cima, e não daí para baixo. O 7 a gente sabe que é um sonho talvez distante, mas por que não sonhar com ele, né? Então, não é no médio prazo, não é nem no curto nem no médio, é uma coisa para frente, mas nós temos que buscar lá. Eu não posso olhar simplesmente para não, tomar cuidado para não cair para o 5. Não é isso, nós temos que olhar para o 6 ou 7. E a mesma coisa para os cursos de graduação. Nós temos que almejar ser os melhores. Pelo menos é isso que foi colocado. E para isso acontecer, a gente precisa trabalhar como nós já trabalhamos. Nós já alcançamos um altíssimo nível, né? Nós estamos entre os melhores. A ideia é que a gente consolide isso. Para responder a isso, para começar um planejamento, claro que a gente não pode começar
da nossa cabeça, como se a instituição não tivesse um planejamento próprio. É evidentemente que o Mackenzie tem um planejamento próprio. E o Mackenzie tem uma missão. A missão da UPM é essa daqui, que tem tudo a ver conosco. Nós somos isso aqui também. Nós temos isso aqui como missão. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que esse corpo docente trabalha com essa perspectiva de educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para exercício pleno da cidadania em ambiente de fé reformada. A gente estava discutindo isso, né, Dani? Outro dia a gente estava falando sobre o curso de publicidade e a gente estava conversando que nós não somos um centro que forma simplesmente bons profissionais para o mercado. A nossa ideia é formar bons cidadãos, né? É darmos condições para que o profissional que saia daqui, ele saia como um profissional ético, um profissional comprometido com questões sociais, com questões ambientais, enfim, aquilo que a gente trabalha em sala de aula. Então, isso está super alinhado à missão da UPM, é isso que a UPM quer. E aí, quando o professor Marco Túlio, também conversando com o Marcos e comigo, falando sobre o CCL especificamente, ele colocou 3 eixos que precisam ser sempre... Eles têm que perpassar todo o planejamento. Isso aqui está sempre na perspectiva. Eu preciso sempre lembrar disso. Que é o eixo do resultado financeiro, claro. Essa é uma instituição não pública, né? Não gosto de uma instituição não pública. Eu preciso ter um resultado financeiro. Há a questão da qualidade, evidente, e há a questão da confessionalidade. A questão da confessionalidade, o reverendo Robson já é a melhor pessoa para explicar e já explicou aqui nos seus 20 minutos aqui de devocional, ele mesmo já falou sobre isso, então não preciso entrar nesse mérito. Mas resultado financeiro e qualidade, claro, tem a ver conosco aqui diretamente. Resultado financeiro tem mais a ver com quem está, o professor Lemos fala isso, né? Quem está com a caneta na mão é que é mais responsável. Claro, o professor em sala de aula não tem lá muita ingerência sobre o resultado financeiro do CCL. Então isso compete mais à direção e às coordenações trabalharem com relação ao resultado financeiro. Portanto, é a qualidade que a gente vai trabalhar, muito fortemente. A nós cabe entregar o melhor que nós podemos entregar. O melhor em sala de aula, o melhor na formação dos nossos alunos. Então, esse tem sido o nosso foco. Outra perspectiva que vai passar todo o planejamento, além dessa perspectiva de resultado financeiro, confessionalidade e qualidade, é o Stellar, que é a questão da aprendizagem transformadora, que é a perspectiva da pró-reitoria de graduação, que é trabalhar com competências-chave, que são aquelas soft skills ou competências socioemocionais, que é o além da competência técnica, né? É o que vem junto ali, deve vir junto ao desenvolvimento de uma competência técnica. Então não é simplesmente conhecer a teoria de comunicação, mas é compreender um profissional, como trabalhar eticamente a partir de uma teoria da comunicação. Então, nós temos ali as 5 competências-chave da universidade, que foram definidas pelos professores nos fóruns de aprendizagem, e que são essas 5, né? Sustentabilidade e bem-estar coletivo, competências culturais globais, ética, reflexão crítica e comunicação, e liderança e competências empreendedoras. Isso aqui tem que estar sempre também na nossa perspectiva. Nós sempre temos que pensar nessas competências-chave, quando estivermos planejando as nossas aulas, quando estivermos planejando atividades fora de sala de aula, né, as co-curriculares, nós sempre precisamos trazer isso à memória para a gente poder trabalhar essa questão também do desenvolvimento de competências socioemocionais. Com isso em mãos, nós aqui, eu, professor Marcos, equipe de coordenação, junto com a reitoria, nós percorremos um caminho para chegar nisso que eu vou apresentar para vocês, que é a nossa primeira proposição de um planejamento estratégico trienal, vinculado ao orçamento, que é uma super novidade aqui no Mackenzie. Se fazia no Mackenzie planejamento estratégico e depois você pensava o orçamento. Algo inimaginável. Dessa vez, tivemos a oportunidade de fazer conjuntamente. Então, nós fizemos um planejamento estratégico trienal e, junto a ele, nós desenhamos o orçamento do ano que vem e vamos fazer o mesmo para os anos seguintes, né? Já está pensado o orçamento dos outros anos, mas
A gente entregou o de 2022. Então, qual foi o caminho que a gente percorreu aí nesse semestre? Eu, a equipe de coordenação, o professor Marcos também nos ajudou muito. Nós fizemos primeiro um trabalho de diagnóstico, junto com uma análise SWOT, que é, enfim, é uma ferramenta para isso também, né? Em cima também desses dados que eu mostrei para vocês, para a gente ter um diagnóstico correto. Nós fizemos um trabalho bem interessante, o professor Rogério nos ajudou bastante, da área de marketing, nos ajudou bastante depois na consolidação desses dados, a gente fez uma SWOT cruzada, foi bem interessante. Também posso compartilhar com todos o que a gente desenhou ali, ficou bem legal. A partir desse diagnóstico, nós fizemos a definição das metas estratégicas, ou seja, o que nós temos que colocar como meta para chegarmos nessa excelência que nós almejamos para o CCL. O que nós precisamos fazer para chegar, mantermos os 6 e consolidado esses 6 para almejar algo para o futuro, como que a gente consolida a excelência do curso de jornalismo, do curso de publicidade, do curso de letras de graduação e também o lato sensu, a gente também colocou aqui. Então nós fizemos essa definição, nós definimos 10 metas estratégicas para a unidade e depois foram enxertadas 2 outras metas que eu vou mostrar para vocês, mas aí é meta para a direção, não é meta, mas eu vou mostrar para vocês. E a partir disso é que a gente desenhou um orçamento de 22, já pensando 23, 24, e também nós desenhamos um cronograma de ação, né? Como chegar em tudo isso. Não vou trazer todos os detalhes, mas achei que era justo mostrar para vocês as metas, tá? Então, depois de muito discutir, nós chegamos nessas 10 metas, que sempre cabe uma revisão, tá? Sempre cabe olhar e mexer um pouquinho, e a gente vai ter oportunidades de mexer nesse planejamento. Mas, a princípio, são essas as metas que nós desenhamos para o CCL. Primeira meta, fortalecer a identidade de pesquisa e extensão do CCL, colocando-o como uma unidade acadêmica referência. Aqui, acho que todos estão acostumados a trabalhar com planejamento, a gente sempre precisa colocar uma métrica, né? Você sempre precisa medir. Qualquer objetivo que você coloque ali, você tem que dar uma medida para isso, até para você depois dizer se fez ou não fez, se alcançou ou não alcançou aquela meta. Então, para tudo aqui, a gente teve que colocar um número, que não necessariamente responde a tudo daquela meta, mas ele certamente contribui para a gente chegar naquela meta. Então, só para também ninguém dizer para mim, Rafa, mas colocar 6 projetos em agências de fomento e MacPesquisa vai fazer o CCL ser referência? Sozinho, não. Mas no conjunto do planejamento e como parte para chegar nessa meta, sim, tá? Então, só para também ninguém... mas a meta... Enfim, a gente pode rever também, tá bom? Mas é só para explicar por que a gente teve que colocar número. Então, a gente colocou essa meta, né? De número de projetos submetidos a agências de fomento externas ou MacPesquisa. A meta é a gente ter 6 no planejamento trienal. Então, a ideia é nós termos 2 por ano. O pessoal do PPGL já tem isso mais intrínseco, assim, né? Uma coisa mais natural do PPGL. No curso de jornalismo, no curso de publicidade, no lato sensu, isso não é tão natural. Então, esse aqui vai entrar muito fortemente na graduação, tá? Muito na graduação. A segunda meta, ampliar os convênios e parcerias com outras instituições de ensino superior, fortalecendo a internacionalização e incrementando a nacionalização no tripé ensino, pesquisa e extensão. E a ideia é que a gente aumente o número de convênios com instituições estrangeiras e nacionais. E aqui também temos um valor de meta 6, 2 por ano. Aqui a gente já tem muitas parcerias muito legais. E o Mackenzie como um todo, no seu escritório de internacionalização, né, a COI, a gente já tem inúmeras parcerias. Eu peguei lá com o Pedro Buch o número, né, Marcos, a gente estava vendo. É assim, só para o CCL, mais de 150 termos assinados que podem virar alguma coisa. E aí que está o problema, né? É o podem virar. E aí o podem virar muitas vezes não vira, né? Então nós temos muitos convênios que não frutificaram. A nossa ideia é que esses 2 por ano aqui sejam convênios frutíferos. Sejam convênios que de fato nós tenhamos um ganho aqui perceptível para o CCL. O professor Tiago está ali, é o nosso braço direito nessa meta. Terceira meta, aumentar os índices de produção intelectual qualificada dos docentes e incentivar a produção discente. Meta de toda a unidade acadêmica, toda a universidade, né? E a gente colocou lá uma meta que eu acho que
é boa. A medida vai ser percentual de aumento do número de produções acadêmicas qualificadas. Por qualificados, a gente está lendo aqui B1 para cima. A gente sabe que talvez tenha alteração aí, né, Regina? Vira A1, A2, talvez vira A1, A2, A3, A4, enfim. Independentemente disso, a nossa ideia é que a gente incentive muito e dê condições para que os professores possam publicar em periódicos de altíssima relevância no mundo. Então, por isso que a gente colocou ali o B1 para cima. Por que a gente colocou esse qualificada? Para passar a mensagem de, nós não queremos olhar simplesmente o número, produziu ou não produziu. A gente quer um número que seja, pô, produziu um negócio legal, publicou uma coisa que seja muito relevante. Então a ideia é essa, por isso que a gente colocou ali, e aí aumentar em 50% o do centro. O do centro. Não quer dizer que você, professor do PPGL, tem que subir 50% na sua produção, porque eu sei que tem gente aqui que já está com a régua lá em cima. Aumentar 50% seria um sonho quase inalcançável. Mas para o conjunto da graduação, é um número, dá para chegar. Dá para chegar. Tá? E a meta aqui é 2024. Então, ao final do triênio, nós chegarmos nesse aumento de 50%. Quarta meta, aumentar a oferta de cursos de lato sensu nos diferentes formatos, EAD, presencial, online, ao vivo, alinhados com as novas demandas de mercado. E aqui o professor Norberto está muito à frente disso. Então a meta é aumentar em 4, né, o número de novos cursos de pós-graduação lato sensu. O professor Norberto, junto com o professor Marcos, eles fizeram um trabalho muito interessante aqui no CCL, e eles seguraram com uma rédea ali, muito difícil de ser segurada, a questão de como nós ofertamos os cursos lato sensu no CCL. Porque havia no Mackenzie, fora do CCL, uma coisa de propor muito curso. Todo semestre saíam 10 cursos novos. Quem participou do CEP, né, Regina? Todo CEP tinha lá 20 cursos novos sendo propostos. E que muitas vezes não significavam um ganho para a unidade, não significavam abertura de turma, e aí ficava uma coisa monstruosa, sem você conseguir uma qualidade, sem você conseguir um ganho para o centro. Então o professor Marcos conseguiu, junto com o professor Norberto, consolidar um grupo de cursos no CCL, que hoje a gente sabe quais são os cursos do lato sensu do CCL. Não é essa loucura, que tem cada semestre são 10 cursos diferentes, todo semestre muda. Não, no CCL nós sabemos quais são os cursos de lato sensu. E a ideia agora é que a gente possa, nessa perspectiva de consolidação, ampliar nessa mesma perspectiva de qualidade, né? E a ideia é que a gente tenha um curso novo em 22, um em 23, 2 em 24. Quinta meta, ampliar em 15% a média dos conceitos ENAD. Aqui eu não preciso explicar muito, né? Por que a gente colocou em 15% a média do conceito ENAD? Porque a gente poderia colocar a questão da nota, né, e tal, mas porque aqui é o que está muito na nossa mão, é isso aqui. É o que está muito no que a gente pode fazer. É dar uma formação para o aluno, é ajudar o nosso aluno para que ele chegue no ENAD e consiga ter um desempenho melhor. Isso é essa meta aqui. Tá? Não tem para onde correr, a gente já discutiu isso longamente, há muitos anos nós discutimos essa questão do ENAD, se é a melhor maneira, se não é a melhor maneira, enfim. Está posto, é algo que acho que dificilmente vai sair, vai deixar de existir, mesmo com as loucuras aí que a gente tem visto, acho que vai continuar o ENAD. Então, a gente colocou ali a meta subir em 15%. Lembrando que Letras fez o ENAD, né? Então ele vai ter o resultado em 2023. Então, no fundo, a Elaine está entrando aqui meio que já foi. Mas a gente confia no trabalho, então a gente deixou aqui, porque vai dar. E jornalismo, publicidade e propaganda, o resultado em 24, porque fazem o ENAD no ano que vem. Então a gente imagina que o resultado sai no ano seguinte. Está aqui a meta, tá? Sexta, desenvolver políticas de relacionamento que melhorem a visibilidade da unidade. Aqui tem uma série de outros desejos ocultos nessa meta, né? Quando você aumenta a visibilidade, você tem muitos ganhos para a unidade. Desde a atratividade para o mercado, né? Para os alunos enxergarem o Mackenzie como uma opção atrativa para cursar, então isso atrai aluno, também atrai parcerias. Então tem uma série de ganhos aqui debaixo dessa meta. Mas está ali aumentar, desenvolver políticas de relacionamento que melhorem a visibilidade. Então, a meta é número de ações.
para essa atratividade, né? O número de ações que possam permitir essa atratividade dos cursos CCL. A gente colocou 5 por ano no triênio, então 15 no total. A gente colocou 5 por ano pensando que jornalismo faça uma, que publicidade faça uma, letras uma, o lato sensu uma, PPGL outra. Não é uma coisa super ousada, mas se a gente fizer bem feito, se nós tivermos 5 bem feitas, a gente consegue aumentar significativamente a atratividade dos nossos cursos. Tá? Sétima, desenvolver uma identidade extensionista para o CCL, favorecendo a interação com a comunidade. Aqui a ideia é que a gente tem um programa de extensão. Nós temos muitos projetos, muitas ações que são muito legais, muito mesmo. Nós temos muitos projetos muito legais aqui no CCL, mas falta-nos um norte, falta-nos uma direção, um programa de extensão. Alguém que diga assim, ó, esse é o programa de extensão do CCL. E debaixo dele a gente coloca todos esses outros projetos que a gente tem trabalhado. E aí, como ele é um programa que dá o direcionamento, ele precisa acontecer logo. Especialmente se nós pensarmos que o ano que vem tem a tal da curricularização da extensão, que está um mistério danado, o que é, o que não é. Então a gente precisa ter um programa logo. Isso aqui é um negócio que precisa acontecer rápido. E aí o professor Manuel já está à frente também. A ideia é que a gente consiga, no primeiro semestre de 22, já entregar um programa de extensão pronto para o CCL. E a partir dele, a gente trabalhar os projetos de extensão do CCL. Tá? 8. Revisão dos projetos pedagógicos das graduações com vigência após realização do ENAD. Infelizmente, os PPCs já ficaram velhos, né? 4 anos já fica meio envelhecido os PPCs. Eles já ficam envelhecidos. Então, nós vamos ter que revisar os nossos PPCs. Os NDEs já começaram a trabalhar, dos cursos que eu estou falando dos cursos de graduação, já começaram a trabalhar. A gente quer fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho com um pouco mais de calma do que da última vez. Acho que sempre fala-se isso, né? Em toda mudança de PPC fala-se, vai ser mais calmo que da última. A gente está com essa expectativa de que seja um pouco mais calmo do que da última vez. E, claro, convido a todos a participarem desse processo ativamente, para que a gente construa algo coletivamente que seja bom. Tá? Então, aí, ano que vem, nós temos que fazer o ano que vem. Tá? Os 3 cursos, os novos PPCs, o ano que vem, para passar a valer em 23, tá? Em 2023, ser implantado. Ainda se discute se vai ser vira-chave igual o último, né? De repente está todo mundo na grade nova, se vai ser aquele processo, quem entra na grade nova e os outros permanecem na grade antiga. Enfim, isso ainda vai ser discutido, mas a ideia é que a gente faça em 22 para virar em 23, implantar em 23. E as 2 últimas, né? Fomentar a interação dos alunos e egressos com a realidade profissional e a participação discente em eventos relevantes em suas respectivas áreas. E aí a meta é número de ações de desenvolvimento de carreira e de projetos de vida junto a alunos e egressos. A ideia é que a gente possa ter muitas ações de desenvolvimento de carreira, de aluno participando de como a gente já tem feito. Esse ano, por exemplo, foi um ano muito bom para isso. Esse ano nós tivemos participação nos principais congressos aí da área de comunicação, da área de letras, alunos se envolvendo. A gente teve ações online, né? Os nossos alunos fazendo eventos online. Então, nós tivemos muitas coisas legais. A ideia é a gente poder fomentar isso, é essa meta número 9 aqui. A ideia é ter 30% dessa meta em 23 e 100% em 24, né? Chegar a tudo em 24. E a última que a gente desenhou, promover o desenvolvimento docente no âmbito tecnológico e metodológico, com parcerias de empresas do segmento de comunicação e tecnologia. Já vimos que é um caminho sem volta, né? Essa sala de aula multitecnológica, né? A gente cada vez mais vai enfrentar isso e nós precisamos capacitar os professores, nós precisamos treinar os professores, precisamos que o professor se sinta confortável com essas coisas para que ele dê uma boa aula, né? Porque a gente já sabe, nós temos plena confiança de que esses professores são de excelentes, né? São professores da melhor qualidade. E às vezes é um professor que não entrega o seu melhor porque não se sente tão confortável com determinada tecnologia ou tem uma dificuldade com isso, com aquilo. A nossa ideia é a gente eliminar essas dificuldades, eu tentar melhorar essas condições para todos. Tá? Então a gente tem ali um planejamento já desenhadinho
de várias dessas capacitações. Vou dar só um exemplo do que nós fizemos com o professor Marcos fez. A gente teve lá no curso de jornalismo, publicidade e propaganda, a gente fez um tempo uma parceria com uma empresa, a gente deu um curso de edição de vídeo para os professores. Foi fantástico. A sala de aula melhorou muito depois daquilo. Os professores passaram a dar aulas muito melhores porque eles dominavam uma ferramenta, eles se sentiam muito mais confortáveis com uma ferramenta de edição de vídeo, né? Então, a ideia é essa, que a gente possa ofertar. E aí, aceitamos sugestões. Caso você, professor, tenha, pô, tem um negócio aqui que eu trabalho em sala de aula que é muito importante e eu precisava de um treinamento, eu precisava fazer um curso, tem isso, tem aquilo, tragam pra gente que a gente vai tentar, na medida do possível, costurar aí para fazer, tá bom? A nossa ideia principal é fazer isso em parcerias com o mercado, porque aí eu desonero, né? Eu não coloco o custo inteiro aqui. No CCL a gente consegue fazer umas parcerias nesse sentido. Acho que eu pus 22 ali errado, né? Bom, mas enfim, são 4. Agora eu não sei se eu coloquei a parceria fechada em 22 para os cursos acontecerem depois, ou se eu coloquei o ano errado aqui. Mas enfim, é pro triênio. Isso é o que nós desenhamos, tá bom? Não é... Eu sei que ele é passível de falhas aí, talvez tenha, e conto com a contribuição dos colegas para nós chegarmos lá. Porque isso aqui não é a direção, não são os coordenadores. É o corpo docente junto com o corpo administrativo trabalhando para a gente chegar nesse objetivo maior de ter um CCL muito forte, muito pujante, muito relevante no cenário da educação, tá? Especialmente comunicação e letras, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Como eu disse, é só para conhecimento, foram colocadas essas duas outras metas, que aí é para a direção, né? Que é atingir a meta de segunda margem de contribuição da unidade acadêmica. Ou seja, aquilo que está ao alcance da direção de mexer no orçamento, eu tenho que deixar no azul, não posso entrar no vermelho. E a 12ª, realizar 100% do orçamento. Aquilo que está orçado eu tenho que realizar. Então a gente já fez o orçamento de 22, tem lá um orçamento de investimento, nós vamos ter que usar esse dinheiro, que é uma coisa boa. Então eu tenho que usar, então isso é legal. Então essas duas metas estão ali para a direção, isso é algo muito mais meu do que dos colegas, mas enfim, tá ali, tá bom? Tem que colocar lá no orçamento. Esse foi o que a gente colocou de planejamento estratégico trienal, tá? Ainda em 22, há algumas coisas que nós precisamos trabalhar. Nós vamos trabalhar muito forte ainda no ano que vem. Algumas estão já dentro do nosso planejamento estratégico, outras nem tanto, mas é só para os colegas saberem também. Nós teremos, esse aqui vai ter o que vai tomar muito tempo de muita gente aqui na coordenação, os novos PPCs. Ano que vem, nós vamos trabalhar em cima disso, a Elaine já está tremendo ali, a Dani. A gente vai passar por isso, não tem jeito, nós vamos ter que fazer. Curso de letras EAD vai passar por uma visita do MEC, porque é curso relativamente novo, né? Então tem aquela visita que já estava planejada, né, Elaine? Então nós vamos ter que passar, e aí eu vou pedir a colaboração de todos os colegas que contribuíram com o curso, nós vamos ter que fazer aquela pastinha de tudo que você tem no Lattes, etc. Então atualizem o Lattes, já guardem todos os certificados, tudo aquilo que vocês têm, que a gente vai precisar disso. A Elaine vai pedir, tá? Ano que vem, nós vamos ter ENAD, jornalismo e publicidade e propaganda. Mais para frente, ano que vem, Dani, Fábio, André vão passar para vocês com calma o que a gente já está colocando aí de planejamento para esse ENAD de 22. Então, tudo que a gente já tá pensando, mas, de novo, é um trabalho coletivo, né? Isso aqui é muito importante. Eu pus ali a questão do IGC, Projeto 6010, isso aqui é uma meta da reitoria, né, Marcos? O reitor está trabalhando muito forte em cima disso aqui. Vai ter o recredenciamento da universidade ano que vem, né? Ano que vem a universidade passa por um recredenciamento, vai ser aquela loucura. Se eu não me engano, a professora Maria Lúcia está participando ali do processo, né? Contribuindo e etc. É um processo bastante delicado pelo contexto, por tudo, né? É um processo bastante delicado, mas há uma meta da universidade de se colocar entre as 60 melhores universidades do país, não é isso, na média geral, e entre as 10 não públicas do país. Então a meta é ter um IGC que a posicione entre os 60
no geral, no país, e entre os 10 das não públicas. Por isso que é o projeto 6010. E o nosso planejamento estratégico da unidade caminha para chegar lá. Se a gente fizer, né, se o CCL cumprir com o seu planejamento estratégico, a nossa parte a gente fez para chegar no 6010. Não seremos nós os culpados de não chegar lá. Pelo contrário, nós faremos parte de chegar lá. TCC, já até me fugiu aqui que eu ia colocar no TCC. Nossa, me fugiu. Ah, sim, obrigado, era isso. Obrigado. Eu coloquei aqui do TCC que a gente tem agora a questão do comitê de ética. Todos os TCCs que envolvem pessoas, né, entrevistas, etc., eles devem passar pelo comitê de ética antes de se encerrarem. Isso afeta muito diretamente o curso de jornalismo. O curso de publicidade é afetado, mas não tanto. Assim, ele é afetado, muitas das pesquisas vão ter que passar pelo comitê de ética, mas não são todas, né? Pelo que a gente viu, não serão todas. Jornalismo é praticamente todas vão ter que passar pelo comitê de ética. Letras, muito pouco, né, Elaine? Acho que muito poucas vão ter que passar pelo comitê de ética. E aí nós já apontamos lá para a reitoria de pesquisa que isso é um problema, porque a gente vai ter ali 80 TCCs todo semestre pingando lá para o comitê. Vocês já tiveram ali uma conversa, a professora Fernanda puxou isso, de aprender a mexer na Plataforma Brasil, porque a gente tem que inserir pela Plataforma Brasil, que é vinculada ao Ministério da Saúde, né? Aí dessa submissão lá, vem para o comitê de ética do Mackenzie, que avalia, dá o ok ou não dá o ok. Aí tem uma questão de prazo, a gente tem todas essas dificuldades, mas as coordenações já estão bem à frente, só estou passando isso para os colegas para não se assustarem, não é algo que nós queríamos, veio de cima, não tinha o que fazer, tá? Projetos integradores. Nós precisamos ter os nossos projetos integradores reativados com mais força. Durante a pandemia, muitos funcionaram no que dava para funcionar, alguns deixaram de existir, e aí a gente ficou um pouco num limbo assim, desses projetos integradores. E nós precisamos retomar com força no ano que vem, porque nós temos ali o que foi vendido, né, para os alunos. Eles têm 5 horas aula no dia, 4 delas em sala de aula e um quinto horário para ser usado com outras atividades. Nós precisamos ofertar para ele uma possibilidade de uma atividade que seja relevante. E os projetos integradores são peça-chave nisso. Então, nós precisamos ofertar. Se eles vão participar ou não, decisão do aluno. Mas eu preciso ofertar, eu preciso dar para ele a chance de fazer um projeto legal. Então, peço aos colegas que pensem aí com carinho, proponham projetos legais para o ano que vem. Se caminhar tudo bem, nós estaremos presencialmente. Então, dá para a gente retomar aqueles projetos que eram super legais de forma presencial. Então, pensem aí sobre isso, tá? Nós teremos ano que vem a curricularização da extensão. Nós teremos um documento da Pró-Reitoria de Extensão que nos dará aí um direcionamento de qual vai ser a estratégia do Mackenzie para interpretar o que é essa curricularização da extensão, porque já surgiram boatos e mais boatos do como fazer isso. A gente precisa de um direcionamento da universidade, porque senão o CCL faz de um jeito, a Faculdade de Direito faz de outro, isso pode dar uma confusão danada. Então, nós vamos caminhar conforme a orientação da universidade, mas muito especialmente nos novos PPCs. Então, é algo só para os colegas acompanharem. E a aprendizagem híbrida também é um caminho sem volta. É bem possível... Aqui eu estou chamando de aprendizagem híbrida, eu estou generalizando, né? Todas essas estratégias didáticas que nós utilizamos nessa pandemia, de interação com o aluno de forma presencial, de forma virtual, de atividades que sejam realizadas por outras ferramentas, por outras tecnologias, isso aí tudo que a gente está falando de aprendizagem híbrida, tá? Também houve um grupo vinculado à Pró-Reitoria de Graduação que ainda está discutindo, Dani, eu não sei se já terminaram a discussão lá, ainda não? O Fábio está lá, né, também. Eles estão discutindo aí essa questão da aprendizagem híbrida e eles também vão produzir um documento que seja um norteador para nos ajudar a tomar umas decisões corretas. Fato é que a gente vai cada vez mais utilizar essas ferramentas, utilizar dessas estratégias
Então, aquilo que a gente via uns anos atrás, que era uma luta dos coordenadores, né? Professor que nunca acessou o Moodle, e nós tínhamos isso. O cara dava o semestre inteiro, nunca acessou o Moodle, nunca entrou no Moodle. A aula dele era só ali na sala. E funcionou por um tempo, ok, mas agora não vai funcionar mais. Cada vez os alunos estão pedindo isso, cada vez mais, assim. Eu preciso de um ambiente virtual que seja compatível com o que eu estou tendo em sala de aula. Então, esse caminho nós vamos aprender juntos, cada vez mais, tá? Então, eu preciso e conto com a ajuda de todos os colegas nisso daí, tá bom? Agora, alguns informes, mudanças de coordenação. Nós teremos algumas mudanças aqui no segundo andar, né, do CCL. As nomeações devem sair, o chefe de gabinete está segurando ali as nomeações, brincadeira. Deve sair essa semana, no máximo semana que vem, pelo menos é o que estava combinado ali, né? Vão sair as nomeações das alterações, e nós teremos alterações aqui no CCL. Colocar aqui para os colegas, né? A primeira alteração, o professor Hugo assumirá, no lugar do professor André, a coordenação do curso de jornalismo a partir do ano que vem. Essas nomeações valem a partir de 1º de fevereiro, não é isso, Marcos? Todas as nomeações agora dessas alterações passam a contar sempre a partir do primeiro dia letivo do semestre seguinte. Então, a partir de 1º de fevereiro, o professor Hugo é o novo coordenador do curso de jornalismo, no lugar do professor André. Nós iríamos mexer ali com a professora Regina, ela já não aguenta mais sucupiras e etc. Mas eu precisei da professora Regina, então ela ainda vai ficar aí pelo menos uns meses aí com a gente nesse próximo semestre. E aí, quando tivermos alguma coisa, eu falo de novo, eu mostro, a gente conversa sobre a professora Regina. Na coordenação de pesquisa, a professora Fernanda também vai ser substituída. Nós teremos o professor Gondo, Roberto Gondo, lá da publicidade, que vai assumir a coordenação de pesquisa, também a partir de 1º de fevereiro. E aí nós conseguimos também a nomeação de tutores, né? O tutor de pesquisa e um tutor de extensão, que é até o coordenador de pesquisa e o coordenador de extensão tem mais um braço ali para ajudá-lo, né? Alguém para dar uma força, dada a demanda, dado o volume de trabalho. E aí, o tutor de pesquisa, nós teremos o Patrício, o professor Patrício, vai nos ajudar, é alguém super envolvido com pesquisa também, creio que pode contribuir muito aí com o CCL. De extensão, tutor de extensão, nós teremos o professor Maurício De Michele, de letras, que vai nos ajudar aí. Ele está com uma missão também árdua aí, né? Ele e o Manuel, porque essa curricularização da extensão, isso aí tudo vai cair nas mãos deles, então eles vão precisar trabalhar muito fortemente nisso. No mais, a gente tem um novo curso, que aí não é uma nova coordenação, né? Mas a gente tem um novo curso de entretenimento, né, voltado para o entretenimento, um curso de lato sensu, e aí o professor Anderson Gurgel vai ser o reduc, né, o responsável ali por esse curso no lato sensu. E no mais, a única alteração que eu tive que fazer foi, o Hugo era do comitê de ética do Mackenzie. E aí, como eu estou puxando ele para coordenação, achei um pouco de maldade deixá-lo lá no comitê e na coordenação. Embora eu quisesse torturá-lo, não me deixaram, então a gente tirei ele de lá, pedi um auxílio pro professor Sandano, que vai nos ajudar lá no comitê de ética. Então o Sandano vai assumir lá o lugar do Hugo no comitê, vai brigar por nós, né? Eu falei isso pro Sandano, eu falei, Sandano, eu preciso de alguém para brigar por nós lá, porque esse povo da saúde é outro mundo, né? Um mundo diferente do nosso. Então pode ser que eles inventem umas coisas lá, Sandano, briga por nós lá, não deixa esse povo tirar os nossos projetos não, tá? Enfim, por enquanto são essas as mudanças, tá? Que a gente vai ter ali no segundo andar, só para que os colegas também saibam. A mudança maior aí é a coordenação de pesquisa e a coordenação do curso de jornalismo, tá? Novos colaboradores, gente que entrou esse ano. Temos que dar boas-vindas, né, também. A gente teve chegou no corpo administrativo a Beatriz, nós conseguimos ali fazer essa vaga andar, o Marcos brigou ferrenhamente por isso, não estava conseguindo fazer isso andar, a gente conseguiu. Era a vaga da Lara, né? A Lara tinha saído, a gente não tinha conseguido colocar ninguém no lugar da Lara desde então. E aí a gente conseguiu, agora é a Beatriz. Quem passar ali no segundo andar vai ver um rostinho novo. É a nova colaboradora lá do corpo administrativo. De professores, nós tivemos a professora Leide,
e a professora Maria Elisa no PPGL, que entraram no outro edital. A gente deve ter mais um edital do PPGL para o próximo semestre. Não vai sair agora, é para 22/2. Só que a gente vai fazer também, né, como a gente fez o último, com bastante cautela, com bastante calma. A gente vai conseguir trabalhar, a gente deve soltar até, talvez antecipadamente, né, março, abril, a gente está pensando em soltar. Combinei isso com o chefe ali, ele vai tentar resolver isso para a gente. Ver se a gente consegue de março a abril soltar esse edital do PPGL. A gente vai ter mais um, mas por isso que não teve agora. Mas então a professora Leide e a professora Maria Elisa entraram no último edital. Tivemos também no curso de Publicidade e Propaganda o professor Jonatas, eu vi ele lá, tá lá com a gente, e a Thaisa, né, Thaisa, que entrou no começo do ano, né? Thaisa eu encontrei outro dia lá no térreo, ela, tá, pra onde eu vou, assim, né? Não sabia nem qual andar era. Eu falei, não, calma, vamos lá. Eu falei, ó, o segundo andar. Se fosse em outros tempos, eu ia te dizer, o terceiro andar é o que interessa, que tem o café, mas não estava funcionando, então era o segundo. E eu não coloquei aqui, mas porque já tinha sido colaborador, então é um novo peronomútil, né? A professora Liliane De Lorenzi, no curso de letras, é que ela já era professora nossa, né? Então, é um novo peronomo novo, né? Então, não pus, viu? Me perdoe, mas tá aqui com a gente, professora Liliane De Lorenzi. Só ressaltando, a gente está com o edital de contratação aberto. Se eu não me engano, as inscrições são até amanhã, né? Até amanhã. Ficou bem apertado o prazo. O lado bom é que encerra esse ano, né? A nossa parte a gente resolve esse ano. Não tem nada para janeiro da nossa parte. Mas peço aos colegas que compartilhem aí o edital, né? Eu acho que vocês já devem ter recebido. Se não receberam, mandem aí para as redes de vocês. No CCL nós temos 2 vagas para o curso de Publicidade e Propaganda e uma vaga para o curso de letras, né, professor Elaine? Que estão abertos, peço aí contribuição. Aí aqueles informes clássicos, né, de final de ano. Calendário. Algumas datas aqui super importantes. Primeira delas, PDA, o nosso querido Plano Docente de Atividades, né, o PDA. O PDA abriu hoje para os professores preencherem até sexta-feira. E aí eu peço a atenção dos colegas para algumas informações aqui importantes. Nós tivemos no primeiro, esse é o terceiro preenchimento do PDA, né? Que a gente faz. No primeiro PDA, nós tivemos uma aí eu estou falando universidade, não é o CCL. O CCL está junto, mas não vou particularizar aqui. O Mackenzie. No primeiro PDA, uma enxurrada de projetos de pesquisa. Pô, maravilhoso. Excelente, os professores colocaram lá. Só que aí a Pró-Reitoria falou, ótimo. Qual é o meu pedido a vocês? De verdade, esse PDA, coloquem no PDA o que realmente você tem registro, o que você tem como dizer que você está fazendo aquilo. Essa é a ideia do PDA. É que você consiga colocar. As aulas já vão vir, como vocês sabem. As aulas já vão aparecer ali, se tiver alguma coisa errada e tal, depois converso com a coordenação e a gente vê onde está o erro. Mas já virão as aulas. O que você colocar ali de pesquisa, de extensão, é um plano, é realmente o que você está pensando em fazer, é o futuro. Não é para você, não é um relatório do que você fez, é um plano, é o que você está pretendendo fazer no semestre seguinte. Coloca ali o que você pretende fazer, mas aquilo que possa ser registrado, aquilo que você possa dizer que você está fazendo mesmo, projeto de pesquisa, que você registrou o projeto de pesquisa no sistema do Mackenzie, você colocou no seu Lattes. Você tem um projeto de extensão? Registra esse projeto de extensão, coloca no seu Lattes. Maravilha, não tem problema nenhum. Pode colocar no PDA. Pô, seu PDA ficou ali com umas horas a menos. Tem 6 horas a menos, 4 horas a menos. Desencana. De verdade. Desencana. Ninguém está olhando para o PDA como um instrumento de faca. Um instrumento para ver quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Não é isso. O PDA é um instrumento para a gente entender o movimento do corpo docente, para onde o corpo docente está trabalhando. E aí a gestão poder direcionar. A gente não está com planejamento estratégico aqui? Eu não estou colocando que eu quero ter, por exemplo, produção maior e melhor, né? Eu só posso ter isso se eu souber o que está sendo feito, quem está fazendo. Agora, se os números que estão lá não refletem a realidade, nós nunca vamos conseguir fazer um planejamento decente. Porque eu nunca vou ter uma base de dados coerente, uma base de dados real.
Então coloquem no PDA sem medo, coloquem no PDA aquilo que está lá, que é para você, que você está pensando em fazer, o seu planejamento, o que as coordenações já pediram, já demandaram, então projeto integrador, tudo pode colocar lá, sem problema. Ficou com hora a menos, é PPI, ficou 36, 34, tudo bem, ninguém vai, eu não vou te cobrar disso, não vou, de verdade, não vou falar para você, ó, tá 34, ó, dá um jeito, claro. Se é PPI, só tem aula lá, eu vou te cobrar, claro. Pô, aí não precisa explicar, né? Mas ficou um pouquinho ali, o chorinho ali, 4, 6 horas. Fica tranquilo, tá? Eu prefiro que você coloque a realidade, para a gestão é mais importante. Que você coloque, que você me diga que está 36, porque eu sei que você é uma pessoa que eu posso usar. Vou lhe usar, né? Quando a gente pode usar, né? Falando sério, pô, eu sei que o fulano de tal tá com 36, legal, a gente pode de repente ter um projeto super legal, eu tô precisando de um professor com aquele perfil, eu proponho para aquele professor, tem isso aqui, você não quer? Legal, eu tô com 4 horas ali a menos, vou fazer. Ótimo, é para isso. Diga, André. Diga, André. Ah, tá bom. É. Que tem aquela coisa do MAC, arroba, o ano de nascimento. Depois você pode alterar a senha, claro. Mas enfim. Então peço assim, ó, preencham o PDA. Preencham o PDA. Mas preencham com carinho. Né? Não queira ficar com medo. Ah, eu preciso. Não tenham medo. Preencham o PDA, que isso é mais importante pra gente do que parece aí, né? Calendário do ano que vem. Algumas datas importantes aí, né? Nós estaremos, esse aqui é só do semestre que vem, nós estaremos oficialmente de recesso até o dia 23 de janeiro. De 24 a 26 nós teremos o Fórum de Aprendizagem Transformadora, que até alguns professores aí foram convidados a nos ajudar nos grupos, né? Então a gente colocou um professor para cada competência-chave, o professor Ranieri vai ser o nosso coordenador geral, o mestre de cerimônia geral ali do CCL. E aí de 27 a 31 nós teremos aquele planejamento tradicional das unidades. E aí cada coordenação vai passar para os colegas direitinho como que vai ser. Se vai ser aquelas reuniões por disciplina, reunião por semestre, enfim. Aí cada coordenação organiza isso daí. Teremos a recepção aos pais no dia 29, a recepção solidária de 1º a 7 de fevereiro, início das aulas oficialmente dia 1º, né? Do 1º de fevereiro começam as aulas do próximo semestre. Aí tem as datas da N1, N2, Sub, IPF, isso aí pós-natal, né? Deixa para depois isso aí, não precisamos pensar agora. E por fim, não menos importante, queria agradecer imensamente o nosso quadro administrativo. Rosana, Nai estão aqui, agradeço em nome delas toda a equipe lá. O pessoal é muito gente boa ali, muito competente. Então, é uma equipe que segurou a onda aí nessa pandemia. Eles trabalharam arduamente em tarefas que eram muito diferentes do cotidiano, né? Do job description, né, Rogério? Isso aí? Do job description deles. Muitas outras tarefas, eles seguraram a onda aí muitíssimo bem. Então, sou muito grato a todos os nossos colaboradores aí do corpo administrativo. Muito grato à equipe de coordenação por esse semestre. E aí agradeço junto aqui o professor Marcos, que é responsável aí, né, por boa parte das conquistas do CCL, dessas conquistas recentes. E pelo companheirismo, né? O professor Marcos, tudo que eu tenho de dúvida, bate uma dúvida ali, eu já... Ô Marcos, me ajuda aqui. Já manda uma dúvida ali. Ele sempre me ajudou, sempre tem orientado. E
na posição que está, mais ainda, né? Porque ali ele tem informações outras que ajudam bastante. Então, agradeço também ao professor Marcos, agradeço toda a equipe de coordenação, coordenadores de curso, coordenação de pesquisa, de extensão. Agradeço os nossos tutores, né? Tem o tutor de carreiras, o professor Rogério, tutor, a representante do PROATO, professora Dani, representante de inovação, representante de internacionalização. Agradeço a todos vocês, uma equipe fantástica, uma equipe que tem trabalhado muito e tem trabalhado bem, né? Então, é importante agradecê-los. Agradeço aqui o reverendo Marcelo, que está com a gente, sempre está com a gente. Nós tivemos esse semestre algumas situações difíceis, né, pastor? E o reverendo Marcelo sempre com a gente ali, companheiro, tem sido um braço direito bastante importante. Agradeço, viu, pastor? Agradeço, em seu nome, agradeço toda a capelania, toda a chancelaria, que tem sempre nos dado muito apoio. Agradeço ao Fábio, especialmente, por ter dado essa cara bonita no slide. Meu slide era horroroso, ele foi lá e deixou bonitinho. E aí aproveito só para... E aí fecho por aqui. O professor Fábio, junto com a equipe ali do pessoal de publicidade, eles desenharam uma identidade visual para o CCL, para a gente ficar com uma cara, mais ou menos, né? Assim, porque a gente começou a ter muitas iniciativas legais, principalmente internet, né? Tem um Diálogos do PPGL, foi um dos pioneiros aí, né? Diálogos do PPGL, aí tem um evento de não sei da onde, aí cada um tem uma cara. E aí fica aquele corre para conseguir dar uma cara bonita, né? A gente começa a ligar para um aluno, aí eu tenho um aluno que mexe. Aí liga para o aluno, pede ajuda, então fica aquela coisa. E fica muito legal, mas sem uma identidade, né? Fica multifacetado no sentido ruim. E aí a gente fez um esforço aí de colocar uma identidade. O material da identidade é bem bonitinho, tem textura, paleta de cores, é um negócio... O pessoal trabalha sério ali na publicidade, né? E aí eles fizeram direitinho ali o negócio e tal, ficou bem legal. E aí esse aqui é o dos cursos, né? O que a gente tem usado para os cursos. Então, é uma espécie de um selo, né, Fábio? Não sei se o nome é esse. É selo, né, isso aqui? Uma espécie de selo que a gente está usando. Quando é uma coisa do PPGL, aparece, a gente pode usar, deve usar esse aí PPGL, do PP, letras e jornalismo, a gente vai usando essa identidade, tá bom? E, claro, todos convidadíssimos, 12:30, Avenida Ipiranga, 344, é aquele prédio do Terraço Itália. Só não é o Terraço Itália, mas é no mesmo prédio. E isso, pronto. Ano que vem a gente põe no orçamento do planejamento estratégico um almoço no Terraço Itália. Mas é lá naquele prédio, no primeiro andar, chama Círculo Cucina, né? Círculo Cucina. Almoço lá de confraternização, todos super convidados. Dá para ir a pé. Quem não quiser, dá para também pegar um Uber, um táxi, rapidinho. Lá tem serviço de valet, o valet é pago, não, acho que é quase R$ 30. A Rô sondou lá para achar um absurdo. Mas tudo bem. Mas dá para ir a pé, dá para ir de metrô também, é do lado do metrô República, enfim. Dá para a gente ir para lá. Tá 12:30 lá, combinado. Estaremos todos lá. Agradeço mais uma vez, desejo a todos um Feliz Natal, próspero Ano Novo, que vocês fiquem bem com suas famílias, que tenhamos um momento de descanso depois de um ano tão difícil, né? Que possamos todos descansar. É isso. Boas festas a todos. Obrigado.